Fala pessoal, Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Perspectiva Podcast, aqui na agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Rio Mar Kennedy, onde a gente está sempre conversando com vários profissionais, né? Essa semana na área da saúde, né? As pessoas envolvidas na área da saúde, né? Que são os dentistas, que é um dos setores, né? Uma das áreas que estão sempre, claro, envolvidos nessa área da saúde. E a gente está trazendo aqui mais um convidado super especial, lembrando a você que esse episódio, tá? Todas as informações desse episódio você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, Instagram, endereço, informações do nosso convidado você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. E a minha convidada de hoje, ela é especial também porque ela é uma dentista de primeira, tá? Doutora Marcele Kelly, acertei? Acertou. Palmas, senhoras e senhores. Marcele Kelly, a nossa convidada de hoje, doutora Marcele Kelly. Fiquei muito feliz de você ter topado, vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei muito lisonjeada e não poderia deixar de estar aqui, né? Perfeito, legal demais você ter topado. A gente estava assim procurando, a gente tem que procurar profissionais que tope essa conversa. E aí eu vou te fazer essa pergunta. É a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez, tá vendo? Podcast. 100% dos nossos convidados é a primeira vez. É. E sabe qual é a magia da gente convidar uma pessoa que vem a primeira vez aqui? Bate um mix de ansiedade, com nervosismo, com preocupação, é uma mistura. Mas engraçado que quando a gente finaliza isso aqui, é transformador, quando você diz assim, olha, é uma das coisas que eu já fiz parte e vai para o meu livro. Até porque um episódio como esse, ele eterniza, né? Depois que a gente publica, ele fica ali à disposição para que você possa ver a qualquer momento, compartilhar com os amigos, porque isso, de fato, dá uma autoridade para o profissional, né? Mas, vamos lá. Perspectiva do podcast de hoje, o Perspectiva Podcast de hoje é com a minha amiga Marcele Kelly, doutora Marcele Kelly. Doutora, eu queria saber o seguinte, primeiro eu queria saber quem é a Marcele Kelly. Pronto, prazer, né? Primeiramente, meu nome é Marcele Kelly, tenho 27 anos, me formei em 2020, né, como cirurgiã dentista. Hoje em dia eu atendo em um consultório mesmo particular. E hoje em dia atuo na área da estética, tanto facial como odontológica. São as áreas assim, que eu escolhi de fato para focar e estou nelas adiante. Também tem o lado de dar monitorias, né? Ter cursos, treinamentos para os dentistas, outros dentistas que também querem seguir e entrar nessa área. Perfeito. Agora sim, queria saber assim, de onde a Marcele é? Daqui? Fortaleza? Pronto, vamos lá. Eu sou da Caucaia, né? Região certo. metropolitana Certo. de Fortaleza. Certo. E você, casada? Pronto, sou casada também. Casada, filhos? Casei nesse ano. Nesse ano. Entendi. Ainda não tenho filhos. Tá, 2020, tem 3 anos de formada, é isso? Isso, exatamente. Como é que começou essa jornada da odontologia, essa paixão pela odontologia? Então, eu sempre fui muito encantada pela área da saúde, né? Então, eu sempre tive esse apreço pela área da saúde. E aí, por influência de uma colega, né? Ela, amiga, vamos fazer vestibular para odonto e tal. E eu também gostava muito da área de matemática financeira, tipo, nada a ver. Verdade, né? Então, eu era muito dividida entre fazer economia ali e área da saúde. E aí, ela me fez esse convite, né? Amiga, vamos fazer vestibular para odonto, vou fazer a prova, vamos juntas e tal. E aí eu fiz o vestibular e passei, né, no vestibular. E aí comecei a pesquisar também sobre a área odontológica, fui me apaixonando, fui pesquisando as áreas de especialização. E logo de cara eu me apaixonei muito pela cirurgia, né? Porque a odontologia tem uma área cirúrgica, né? Que é o bucomaxilofacial, que são cirurgias mesmo de grande porte e tudo mais, de trauma, de face. E eu me encantei por essa área da cirurgia na faculdade, ia para hospitais e acompanhava cirurgia, Ali era e aquela coisa local toda. mágico, né? Um local mágico. Eu me sentia, meu Deus, pleníssima naquele lugar. E aí eu cheguei na época da faculdade de fazer mesmo a odontologia estética, né? E aí quando eu cheguei na etapa de odontologia estética, eu vi que eu também tinha muita, não sei como é que eu posso dizer, eu acho que eu tinha familiaridade também, comecei a criar familiaridade, vi que eu tinha jeito com aquilo,
Porque antes de eu entrar para odontologia, eu também já trabalhei com maquiagem, já trabalhei com cabelo. Porque, assim, meus pais, graças a Deus, nunca me deixaram faltar nada, mas também eles não eram ricos, né? Então, assim, eu gostava de ter meu dinheirinho, de me virar. Então, também já trabalhei como modelo de loja, vestindo as roupas da loja, entregando panfleto. Olha só. Foi. E aí... Então, já tinha essa prática mesmo com as mãos mesmo, essa habilidade maior com as mãos. Então, quando eu cheguei na odontologia estética, acho que isso me favoreceu muito, né? Sim. Assim, pela questão de trabalhar com resinas, com lentes, facetas, tudo isso. E aí eu me encontrei na odontologia estética, também tive um grande professor que me incentivou muito, né, a seguir essa área, me colocar mesmo para cima, por isso que é a importância de a gente ter pessoas na nossa caminhada que, de fato, vão lhe impulsionar. Então, quando eu terminei a faculdade, não, é a odontologia estética que eu quero. E foi isso. Que legal, viu? Então, essa jornada foi, assim, com várias etapas aí, mas o que me chamou a atenção na sua jornada foi o que você fez antes de se encontrar com a odontologia. Deu para perceber aqui que você fez outras coisas. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Que eu faço essa pergunta? Porque é exatamente essa jornada que me chama a atenção, até a pessoa se identificar naquilo que quer fazer, entendeu? Por exemplo, o que é que veio primeiro antes da odontologia? Foi moda, panfletagem, quais eram as outras áreas que você atuava? Foi tudo assim, foram períodos curtos. Porque o que aconteceu? Quando eu terminei o ensino médio, eu já queria logo trabalhar, né? E estudar também. Eu sempre gostei, assim, também de me dedicar aos estudos. E meu pai foi uma das pessoas que falou muito pra mim: minha filha, não foque tanto em trabalhar agora, foque nos seus estudos, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estudava, né, como é que eu posso dizer? Tentava me encontrar e tudo mais. Porque quando eu fiz a primeira prova do vestibular, eu não fui logo de cara, né? Teve uma fase que eu fiquei estudando e tudo mais, pensando direitinho. Então, aí eu já comecei a investir nisso, né? Porque eu via que eu tinha essa facilidade de mexer, tipo, fazer penteado, tranças, maquiagens. Minhas primas iam lá em casa, pediam pra eu maquiar elas. Então, assim, foi uma coisa... como é que eu posso dizer? Foi uma coisa ajudando a outra, entende? Entendi. E aí, até mesmo o período que eu entrei na faculdade, né? Que a odontologia também é uma faculdade que o investimento é muito alto. Sim. Então, eu não podia deixar tudo para os meus pais, né? Entendi. Então, eu também me virava na época da faculdade também, fazendo nos finais de semana. Complementar a renda, né? Isso, Pra nos pagar finais de semana. Para pagar faculdade. Isso. Então, nos finais de semana eu fazia cabelo, maquiagem, ia trabalhar nas lojas de roupas, justamente no final de semana, porque na semana eu já estava mais na faculdade e final de semana eu ia fazer a rendinha extra. Fazer a renda extra, tá certíssimo. Isso mesmo. Um momento marcante, assim, na época da faculdade, que você, assim, guarda, assim, com muita saudade, assim. Época da faculdade. Os aprendizados, que a gente sabe que tem muita coisa, a identificação com o professor que, de repente, foi crucial na tua formação, enfim. A escola, qual faculdade? Sim. Pronto. Acho que um momento muito importante para mim foi quando esse meu professor de dentística, ele de fato me impulsionou, né, a seguir. Ele falava muito, né, que eu tinha muita habilidade com resina, que eu tinha jeito para isso. E ele viu esse potencial em mim. Então, ele ter enxergado esse potencial em mim foi um marco muito satisfatório na minha trajetória, né? Porque ele também era um professor pesquisador, né? E ele também me chamou para fazer grandes pesquisas com ele na área odontológica, em laboratório, in vitro. E, então, isso para mim foi muito importante, sabe? Porque foi como se eu tivesse aquele impulso mesmo, que ele, sabe, vai, você pode. Entendi. Então, acho que isso foi essencial. Entendi, foi marcante, né? Foi. Agora, assim, dificuldades. Assim, a gente sabe que teve, né? Porque é muito raro quando atravessa uma jornada dessa, que sai do ensino médio, vai para a faculdade. Assim, claro que você já foi pensando lá na frente, né? Senão eu já vou vendo se eu faço uma renda extra aqui para complementar, porque quando eu for fazer a faculdade, mesmo quando eu estiver no processo de execução da faculdade, meus pais vão precisar de uma ajudinha para poder aliviar. E aí a pergunta é a seguinte: em que momento você enxergou que esse processo que, assim, da dificuldade propriamente dita, ela
poderia atrapalhar, por exemplo? Teve esse momento que você acha que, poxa, tá complicado assim, mas não posso desistir e tal? Assim, eu acho que a odontologia, né, é uma profissão assim que requer muitos recursos financeiros. Por exemplo, para montar uma clínica, para montar um consultório. Então, muitas pessoas têm o privilégio de ter uns pais que possam montar uma clínica, que, sabe, deem aquele suporte e tudo mais. Eu acho que, assim, uma das dificuldades para mim também foi essa, né, de fato, Depois de formada? depois de formada. Ou você fala assim, durante a faculdade? Durante. Durante a faculdade, eu acho que mais a questão mesmo é financeira. Porque, assim, eu fiz a faculdade por fiéis, né? Parte da minha faculdade foi pelo financiamento estudantil. A outra parte era eu e meus pais, que a gente ia se virando e se ajudando e dava tudo certo. Mas quando chegava o período dos materiais, é tipo um investimento muito alto, Imagina. sabe? Os materiais, de fato, na área da odontologia, meu Deus, assim, quem sabe do que eu tô falando vai entender. Então, assim, a gente corria atrás e passava no cartão e parcelava e aquele negócio Sacrifício, meu todo Deus, com imagina. sacrifício, entendeu? Mas no final deu tudo certo. Que bom, né? Porque assim, a gente sabe que esse momento ele existe e a grande vantagem de hoje estar falando sobre é porque passou, tudo passou, deu tudo certo. Mas quando a gente olha para trás, poxa, foi tenso, a gente tem que viver tudo aquilo e a gente sabe 5 que anos, né, de 5 faculdade. anos é muito tempo, né, para a gente poder tá assim, relembrando. Vamos lá. Suas habilidades profissionais, você já deixou claro aqui, cirurgião e dentista, com especialidade, né, em harmonização E dentística. e dentística. Explica para mim, a dentística seria como? Pronto, dentística é mais a parte, por exemplo, de estética dentária. Ah, tá. Parte de lentes, facetas, de um modo geral, clareamento, restaurações estéticas, prótese também entra muito, né? Reabilitações, essa parte, entendeu? Tá. E aí eu sei também que você dá algumas mentorias individuais lá na clínica. Assim, primeiro, a clínica fica onde? Fica no Harmony, prêmio do PC. Certo, aí qual é a sala lá, o andar e tal? É sala 617A. Sexto andar. Sexto andar. Perfeito. Então, para encontrar a doutora Marcele Kelly, no Isso. sexto andar lá do Harmony, você vai ter uma dentista, cirurgiã dentista lá para poder ver a questão de harmonização, caso você queira. Lembrando a você também que na descrição desse vídeo tem lá o endereço, tem lá o Instagram, para que você possa entrar em contato com ela, para conhecer um pouquinho lá. Tá certo? Qual é o Instagram? É a clínica ou é o teu pessoal? É o meu mesmo. Tá. É @ né? Doutora DRA Marcele Kelly. Perfeito. Através desse Instagram é que as pessoas vão poder também, de repente, se informar. Isso. Né, Aí lá assim? tem um linkzinho que vai direto pro WhatsApp e fala com a minha auxiliar e Perfeito. tá tudo certo. Entendi. Vamos lá. Como é que vocês fazem o processo de captação de clientes lá de vocês hoje? Como é que é a condição? Hoje em dia, assim, a indicação boca a boca ainda é a mais, sabe, as Muito mais pessoas mais forte. confiam. Ainda é o que mais mantém a minha agenda preenchida, né? Os meus pacientes acabam levando outros pacientes, levam familiares, amigos, enfim. Mas, assim, o meu Instagram também foi um grande responsável, né, pela minha captação. Porque desde que eu comecei lá atrás, eu sempre estive lá no Instagram e gravando Presente story, sempre no respondendo dúvidas e criando aquele engajamento, aquele relacionamento, né, com os meus seguidores. E aí os seguidores acabavam se transformando em pacientes, né? Agendavam, viam a confiança em mim, davam credibilidade e acabavam se tornando meus pacientes. Hoje em dia, eu tenho uma equipe, né, de marketing, tanto para fazer o tráfego, como para fazer produção de conteúdo e captação desse conteúdo. Porque hoje em dia eu não tenho como mais dar conta sozinha. Porque para conciliar tudo, né, os atendimentos, suporte dos meus pacientes, tudo, eu gosto muito de acompanhar o pós deles de pertinho e tudo mais. Então, tudo isso demanda tempo, né? Então, hoje em dia, como os horários já estão mais corridos, eu acabo tendo essa equipe para trabalhar junto comigo. Perfeito, exatamente. E eu fiz essa pergunta porque geralmente, acho que quase que todo mundo, pouca gente tem um pouquinho, sabe, não sei se tem perfil do Google também. Tenho. Tá com o perfil do Google atualizado. Pois é.
E a gente sabe o quanto é importante ter essa presença lá, porque ela ajuda demais esse processo de captação. E a grande vantagem é que essa captação acontece de forma orgânica, em que você, de repente, consegue ali uma captação de clientes viável através de pessoas que estão pesquisando pelos motores de buscas da rede. Então, o fato de você receber esses clientes por lá facilita muito essa comunicação. Como você tem esse dinamismo, né, de geração de conteúdo, anúncio rodando em paralelo, o Google fazendo trazendo esses clientes de forma qualificada, isso ajuda muito, né? Isso, com certeza, sim. Hoje em dia, como a gente até conversou no início, quem não é visto, infelizmente, não é lembrado, né? Então, assim, é o que eu falo muito para os meus mentorados, quando eles fazem curso comigo, não só a parte técnica, mas assim, porque você não precisa só saber fazer, você precisa saber vender, Sim. né? As pessoas precisam saber que você é bom. Se você é bom e as pessoas não sabem que você é bom, você não vai conseguir vender. É verdade. Né? Então, essa vitrine, hoje nós temos a grande oportunidade, que é o Instagram, né? Que é gratuito, assim, tem um orgânico, tem o Facebook, tem o Google, e ainda muitos profissionais ainda estão engessados, né? Exatamente. E acaba ficando para trás, não tem como, porque hoje tem muitos profissionais bons que estão fazendo a sua vitrine nas redes sociais, né? Na internet. Exatamente. E essa vitrine, e aquela história, né? Se não fizer, se não tomar uma providência hoje, pode ter certeza que você pode enfrentar problemas aí no futuro, porque tem profissional aí que está anos-luz na frente, fazendo um monte de coisa. É impressionante, assim, quando a gente se depara com já tem girando estratégia para TikTok, para fazer atração de clientes, é uma coisa de louco. Então, quando a gente pensa que já sabe de uma parte das estratégias, vem outras aí. Essa do Google, essa de captação de clientes via landing page, vocês têm site também? Não, Tem, né? Tem. Mas as mentorias, você faz essa captação também pela internet? Também. Ou é só por uma equipe? Pela internet também, né? Pelo Instagram. Mas, assim, acaba que também os meus próprios colegas mentorados também indicam muito uns aos outros, entende? Tá, me fala um pouquinho da mentoria. Pronto. A mentoria funciona... Geralmente eu faço uma mentoria bem VIP, né? Pro aluno conseguir ter esse aprendizado, assim, bem sólido, né? Então, a gente faz tanto a parte teórica, são 2 dias. A parte teórica é que eu vou ensinar para ele toda a base que ele precisa para começar a fazer os casos, né? A gente também faz a prática no manequim. E após a prática desse manequim é que a gente vai para a prática no paciente modelo. E aí o meu aluno ele vai fazer esse caso no paciente modelo, mas eu estou sempre ali do lado, pegando na mão, ensinando de fato, mostrando os detalhes, para ele ter segurança, né? Segurança no que ele está fazendo e para ele sair preparado também para o mercado. Entendi. Então são 2 dias de mentoria. São 2 dias de mentoria, exatamente. Um com teoria e prática em manequim, né? Manequinzinho odontológico. E o outro dia é só prática no paciente modelo. Entendi. Mas vamos lá. As plataformas que você mais usa, você já deixou claro, você tem uma presença ativa lá no Instagram. Isso. Né? Você pode ter. Qual é o site que encontra vocês também? Tem no Google, né, meu perfil. E no meu Instagram tem um linkzinho que vai pro landing page. Pra landing page, que tem, tem o guia do paciente, tem as informações da mentoria, tem o link para agendamento, para quem quer ser paciente, tem tudo bem setorizado mesmo. Entendi. Aí você é uma sociedade, você tem uma sócia lá na clínica. Qual é o nome dela? Isso, é Lanai. A especialidade é a mesma ou é outra? Nós temos a mesma especialidade. Né? Então você pode encontrar as duas ali no Harmony, no 6º andar, 617. Você pode encontrar a doutora Marcele Kelly, né? E lembrando a você também que todas as informações que estão sendo ditas aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo para que você possa aí conhecer o trabalho delas, né? Tem um Instagram que ela é bem ativa lá, tá sempre dando essas dicas. Como é que é a geração de conteúdo que vocês fazem lá? Hoje em dia nós focamos, né, logicamente, o nosso conteúdo. E assim, eu gosto muito daquele conteúdo que cria o vínculo, sabe, com as pessoas. Não ficar postando só aquele feed cardápio, só antes, depois, né? Então, a gente dá dicas lá, tira dúvidas. Eu explico alguns procedimentos, por exemplo, dúvidas mais comuns que eu recebo no meu direct.
Eu tento criar um conteúdo, um vídeo em cima das dúvidas daquelas pessoas, entendeu? As objeções que ela tem. Certo. Exatamente. E aí, dali você extrai todos os conteúdos que são produzidos. Exatamente. Né? Assim, legal. Essa pergunta também é interessante porque, eu vou dar só um exemplo aqui, a gente já atendeu o clínico odontológico aqui, inclusive um especialista em lentes de contato. E a gente sabe que lente de contato, o ticket é bem expressivo, né? E aí a gente atendia ele nesse período e a gente tinha muita dificuldade de achar um cliente final, por conta de investimento, por conta de estratégia, um monte de coisas. Inclusive a gente usava o Google Ads, investimento expressivo para isso, e assim mesmo a gente tinha uma certa dificuldade para poder estar atraindo. No caso de vocês lá, para essas especialidades, o ticket já não é tão alto como esse, né? Mas aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou comparando aqui tickets, né? Para quem roda anúncio, a gente sabe que isso é extremamente importante, por conta do preço do clique, a taxa de engajamento que a gente tem que ficar atento sempre. No caso de vocês lá, para esse universo, o ticket deve ajudar bastante, né? Assim, no sentido de o fato de ser diferente do da lente já facilita muito o processo de conversão, né? Isso. Esse universo ele é muito rico, né? Na hora que a gente começa a falar sobre anúncios que rodam com um ticket alto, porque a gente sabe que isso pode ser uma barreirazinha para o cliente na hora que a gente faz essa captação. E isso acontece muito por conta desse universo do cliente que chega, nós chamamos que é o curioso. Às vezes a gente está rodando alguns conteúdos que levam o paciente para dentro de um atendimento direto e ele não responde. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Acontece? Acontece. Assim, hoje, no início acontecia mais porque o tráfego a gente vai ajustando, né? De acordo com... Otimizando as campanhas, os criativos, vendo o que dá mais retorno, o que não dá. Então, assim, essa é uma dificuldade, acho que em todas as áreas, né? Desse agendamento final. Porque as pessoas, principalmente na área da estética, elas são muito pela emoção também, né? E é um nicho sensível, né, para a ferramenta. Sensível, exatamente. A gente tem muita restrição, muito bloqueio com comparativo, por conta da deturpação de imagem, né? Então, é bem limitado mesmo. Mas, assim, a gente tenta lá no consultório, até treinamos a nossa equipe para fazer com que a jornada do paciente seja o melhor possível. Porque como são tickets médios e mais altos, o paciente ele tem que ter essa experiência ok. Não é só o sorriso dele, por exemplo. Ele tem que ser bem atendido no WhatsApp, ele tem que ser bem recebido na clínica, ele tem que ter todo o suporte no pós. Então, tudo isso é extremamente importante, né? Porque o paciente, o cliente do anúncio, ele tá vindo ali mesmo por uma pesquisa e tudo mais. Mas o que vai fidelizar ele de fato também é o atendimento, né? Atendimento. E é o que eu sempre falo aqui, inclusive para tudo que é cliente. Não adianta jogar a responsabilidade para cima de quem faz o tráfego. Por quê? Porque quem faz o atendimento não é ele. Então, a gente está agora para vender um terreno aí que é de uma imobiliária que não tá fácil arranjar alguém que compre esse terreno. E é um terreno que não é de brasileiro, fica em Jeri. Aí, sabe, tem uma série de variáveis aí que não tá deixando... Então, tipo assim, chega muito curioso para saber só preço e some. E a gente tem essa dificuldade para poder... E na odontologia, nos nichos sensíveis também, eu também já rodei campanha para uma esteticista, acho que ela é da estética, esteticista. Eu acho que harmonização facial também, alguns assuntos voltados à harmonização, com muita dificuldade. Toda hora anúncio bloqueando por conta do antes e depois, não pode mostrar a agulha, não pode mostrar que está furando. Enfim, tudo que envolve a saúde a gente tem uma certa dificuldade, eu acho que todo mundo passa por isso, principalmente quem já faz esse tráfego. E aí, voltando, essa questão do atendimento é fundamental. Muita gente joga, já aconteceu também de cliente chegar aqui e dizer assim, estou contratando a agência e eu vou cruzar os braços que agora eu quero que as coisas aconteçam. Não é bem assim. Né? O atendimento realmente tem que estar muito bem preparado para estar recebendo esses leads, porque a gente sabe que se não receber direitinho, aí perde. E o fato de você ficar ciente de que pagar, tem taxa de clique aí a 20
R$ 25 que a gente já pagou. Cada cliquezinho ali é R$ 25 que você você paga para poder, sem nem saber se vai converter ou não, né? Então é um problema. Conexão com os pacientes, como é que é a tua relação com eles? Hoje em dia, assim, graças a Deus eu tenho, assim, muitos pacientes maravilhosos, sabe? A maioria dos que me procuram já tem uma certa convicção de que eles querem ser meus pacientes, né? Então eu tento o máximo fazer jus a isso, né? Porque a gente sabe que o mercado aí tem profissionais, né? Muitos profissionais, então a concorrência é bem alta hoje em dia em todas as áreas, então a gente tem que fazer jus à prioridade que aquele paciente nos dá. Então, assim, o meu relacionamento com meus pacientes hoje em dia muito, como é que eu posso dizer? Eu tento fazer com que aquele ambiente fique mais leve, sabe? Porque muitos chegam lá nervosos, com medo. E muitas pessoas não gostam de dentista, né? Vamos ser sinceros. Sim. Ai, meu doutor, só de deitar nessa cadeira eu já fico nervosa. Verdade. Então, assim, eu sempre tento colocar uma musiquinha que o paciente gosta, né? Converso com ele antes, né? Escuto aquele paciente. Porque muitas pessoas hoje em dia querem um profissional que as escute, não que só fale. Né? Ele quer sentar na cadeira, mas ele precisa ser ouvido, ele quer ser ouvido. Então, essa escuta, esse tempo de escuta é extremamente importante para o paciente ter essa segurança, para o paciente se sentir confortável. Então, hoje em dia, eu prezo muito por isso, né? Prezo muito pelo diminuir o tempo dele de espera o máximo possível na recepção. Tento deixar um ambiente mais leve, jogar a conversa fora também. E fazer um procedimento de excelência, óbvio, né? Para ele ter o resultado que ele almeja, mas também o suporte no pós, né? Porque eu já recebi muitos pacientes que falavam, né? Que foram atendidos por outros profissionais, outras pessoas, até de outras áreas também. E até o momento da venda é tudo lindo, mas depois que a pessoa compra, já não tem tanto aquele retorno, sabe? Sim. Então, isso me fez aprender e ter esse despertar de, olha, eu tenho que tá ali presente o tempo inteiro para dar o suporte para os meus pacientes. Não só para o momento de vender, de fato, mas o pós-procedimento também, o pós-venda, o pós-serviço. Eu acho que para manter esse relacionamento é extremamente importante. Legal, é verdade. Bom, vamos lá. A gente está chegando aqui nos momentos quase que finais do nosso Perspectiva Podcast. Lembrando que eu estou aqui com a doutora Marcele Kelly. Celi, você vai encontrar ela ali no Harmony, no 6º andar, sala 617. 617, eu vou decorar, 617. Também na descrição desse vídeo você vai encontrar lá o Instagram, né? O link do Instagram, ou o Instagram direto para você ir lá e conhecer o trabalho delas, tá bom? Vamos lá. A gente sabe que tem muitos profissionais que estão chegando aí no mercado, entra ano, sai ano, e a realidade é essa. Os profissionais vão chegando. E o que é que você diria para quem está iniciando, quem vai iniciar essa jornada, você que já viveu tudo isso, o que é que você diria para o profissional que vai enfrentar tudo aquilo que você já passou? Pronto. Eu converso isso muito com meus mentorados e, vez ou outra, algum recém-formado vai no meu direct também, sabe? Pedir uns conselhos, perguntar como foi que eu fiz no início. Então, assim, o começo para ninguém é fácil. Isso é fato, né? Então, eu sou bem realista. Eu digo, olha, quando você se formar, não vai ser fácil, né? Porque não é fácil, de fato. O mercado aí tá bem concorrido. Mas eu sempre falo que se você é bom, vai ter espaço para você, né? Porque quando eu me formei, também já tinha muita concorrência, né? E foi muito difícil o começo e tudo mais. Agendinha vazia, pacientezinhos pingados, clínica popular. Então, assim, eu sempre falo para eles que o início é difícil, mas você tem que perseverar. Se de fato você escolher a odontologia, para você, se de fato você tem amor pela sua profissão, se é isso que você quer, se você quer gerar essa transformação na vida das pessoas, é de fato persistir, sabe? Ter disciplina, buscar sempre se atualizar, não estagnar no tempo, porque a odontologia é uma ciência, né? Sim. Então, assim, estudo novo, material novo, técnica nova. Então, o profissional ele precisa acompanhar essa linha do tempo, né? Tanto de materiais como protocolos, essa questão de estar se atualizando em cursos é extremamente importante. Não se contentar só com o que é passado na faculdade, né? Porque ali a faculdade é a pontinha do iceberg. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, de fato, tem essa
ver essa realidade nua e crua, aí sim, É verdade, bem. aí bem o bicho tenso. pega, é diferente, né? E eu sempre falo pra eles, conto um pouco da minha trajetória pra eles, né? Que eu também já passei por todas essas fases, né? Fui pra clínica popular, sofri, trabalhei muito. Como é que é na E, clínica popular? Me fala aí, só por curiosidade, assim. assim, a demanda é bem alta e a porcentagem que o dentista ganha é inferior do que ele de fato deveria, né? Entendi. Então, assim, não vou generalizar, não são todas, mas, assim, tô falando da que eu tive experiência, né? A que eu tive experiência Não, até onde você acha que todos é muito baixo, assim, a é porcentagem, parecido, né? Então, assim, é bom para um profissional que quer, por exemplo, ter, como é que eles falam? Bagagem, quer ter Quer ter conhecimento. bagagem, quer ter mais aquele primeiro contato e tudo mais. Só que aí, eu passei 3 semanas no Clínica Popular. Foi 3 mesmo? semaninhas. Como foi essas 3 semanas? Muito trabalho. Trabalho. Teve dias que eu tenho que atender de salto, né? Teve um dia que eu cheguei em casa com meus pés Peraí, assim, inchados. Tem que atender de salto? De Mas- sandália, exatamente. Meu Deus. Aí, não todas, a que eu trabalhei era assim. Mas eu- isso é um pré-requisito lá, assim, ó, tem que atender de salto, ou não? Era é um uma... pré-requisito. Era, tipo Nossa. assim, tinha que estar bem. Entendi, continua. E aí, muito, muito, muito trabalho. E teve dia de eu chegar em casa com meu pé inchado, sabe? E assim, foi bom pela minha experiência que eu tive, né? E aí, nessas 3 semanas, eu tava pedindo muito a Deus, porque eu sou cristã, né? Então eu pedia muito a Deus uma oportunidade melhor de eu poder fazer melhor, sabe? De ter mais oportunidade de poder fazer o que eu queria fazer de fato, porque lá não tinha como. E aí até que eu consegui uma oportunidade em uma clínica mesmo, de bairro, mas uma clínica muito decente, né? Onde o dono, o dentista, foi muito generoso comigo, me deixou atender lá. E foi lá que eu comecei, de fato, a fazer a minha história, sabe? Tipo assim, fazer o meu nome, né? Comecei... Tinha dias que eu ia atender, tipo, um paciente lá, mas eu ia mega feliz, porque a minha parte ia ser bem melhor, de porcentagem falando financeiramente, mas porque eu sabia que aquele paciente foi captado por mim, estava indo pelo meu nome. Foi justamente na época que eu comecei a entrar no Instagram, né? Olha só. Aí começou a transformar tudo. Foi, exatamente. Foi tudo assim, muito, sabe? E comecei a aparecer no Instagram. É tanto que quando eu me formei, o primeiro curso que eu comprei foi para posicionamento e vendas para profissionais dentistas. Foi o primeiro curso que eu fiz. Me formei, foi o primeiro curso que eu fiz. Posicionamentos nas redes sociais, venda, captação, conversão, tudo. E eu comecei a colocar em prática. E aí tive a oportunidade de ir para essa clínica porque não ia adiantar de nada eu colocar isso em prática e estar numa clínica popular. Sim. Eu não tinha como levar meus pacientes para lá, entende? Entendi. Então, saí da clínica popular e não, preciso meter as caras, apareceu essa oportunidade, eu tenho que abraçar. E comecei a colocar em prática e foi dando certo, né? O começo, como eu falei, e falo para os meus alunos, respondendo a pergunta, não é fácil, tinha dia que eu ia atender um paciente. Mas aquele paciente, na outra semana, já me mandava outro paciente, que já me mandava outro paciente, que já me mandava outro paciente. E isso gerando Uma escala em cadeia. uma escala, exatamente. E colegas também que eram muito ativos no Instagram, que fizeram procedimentos comigo e me divulgavam no Instagram, isso também gerava mais procura, né? Só que para isso acontecer, eu tive que me posicionar, Sim. né? Eu tive que dar o pontapé, eu tive que, de fato, não, preciso fazer. Então, tenho que ir lá, mostrar minha carinha mesmo e seguir adiante. Exatamente, e tudo isso é necessário, não adianta fugir dessa responsabilidade. Então, qualquer profissional hoje do mercado que presta serviço ou que vende produto também, se posicione, porque essa história de ficar atrás nos bastidores já não funciona mais, essa é a verdade. Bom, a gente está chegando aqui nos momentos finais, eu queria que você deixasse agora uma mensagem, a gente está no período festivo de final de ano, e eu queria que, se você olhando para aquela lente agora, desejasse aí felicitações para os seus pacientes. Ah, com tá certo? certeza. Fique à vontade. Não só para os meus pacientes, né, mas para quem acompanha aqui também o trabalho desse pessoal. É uma época muito linda, uma época de fato de celebração, né? O Natal tem uma grande mensagem, uma representatividade muito grande sobre o amor, sobre o perdão, sobre tudo isso. E é tempo de celebrar, né, com os familiares, amigos, tempo de perdoar, de pedir perdão.
E assim, o meu desejo é que todos tenham um Natal feliz com as suas famílias, com saúde, com paz, com amor no coração. E que 2024 seja um ano ainda melhor do que 2023, né? Amém. É isso. Que os anos, a cada vez a gente possa fazer jus para que os anos sejam cada vez melhores, que a gente corra atrás dos nossos objetivos, do nosso sonho. E que 2024 seja extraordinário. Amém, viu? Marcele, muito obrigado pela Obrigada gentileza de vir aqui conversar com a gente. Foi Amém. demais conversar com você aqui. Eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade para a gente vir aqui conversar sobre alguns assuntos específicos que eu acho que é, de repente, juntar aí algumas dúvidas e por que não você, de repente, responder elas, né? A nível de consciência das pessoas que têm vontade de fazer um procedimento estético, por que não ter uma profissional respondendo para poder tirar alguns mitos da cabeça dela, que eu acho que isso vai ser bem legal, tá certo? A gente vai fazer isso então, a gente vai convidar a Marcela em outro momento para a gente conversar sobre esses assuntos específicos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite, adorei demais estar aqui. Beleza, então esse é o programa, esse não é o programa, esse é o Perspectiva Podcast, direto da agência BCK Digital. A gente fica por aqui, agradecendo você que acompanhou a gente até o presente momento, lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar lá o link para encontrar a Marcele, você vai encontrar lá o Instagram dela, para você conhecer lá o trabalho que ela faz, que é bem legal, tá certo? Então, para você que acompanhou a gente, até a próxima, tchau!